Paulo, com ele, o melhor repórter do Brasil, Lucas Padula. Ele vai trazer um caso estarrecedor. Um motorista de um Porsche atropela e mata motociclista após discussão. Ô Padula, vem comigo, Padula, cadê você? Me conta mais sobre esse caso. Oi, Renato, ótimo dia para você e para quem nos acompanha aqui no Ronda do Povão. Esse caso aconteceu por volta da manhã na Avenida Interlagos, aqui em São Paulo, e resultou na morte, então, de um motoboy de 21 anos, identificado como Pedro Caíque. Inclusive, nós tivemos agora acesso à foto do Pedro Caíque, que foi vítima desse acidente, Renato, que ainda por ter acontecido durante a madrugada, o caso está no desenrolar. Mas as informações iniciais que temos é que o Caíque teria se envolvido na briga com esse motorista da Porsche minutos antes desse acidente que a gente acabou de ver. O que é acontecido, Renato? Segundo informações de testemunhas, o motorista da Porsche estava andando, acima do limite de velocidade na avenida aí Avenida Interlagos, fazendo a costura, o conhecido zigue-zague na pista, até que em um determinado momento ele teria fechado então esse motociclista, esse motoboy, e ele então teria ido tirar satisfação, perguntando: mas o que aconteceu aí, poxa? O que está acontecendo? O motorista da Porsche não teria gostado e pouco mais à frente esse motoboy teria, ainda uma informação que vai ser confirmada, teria danificado o retrovisor do motorista da Porsche. Com isso, esse motorista do veículo de luxo teria começado então essa perseguição, resultando no acidente. As imagens que a gente assistiu a partir de agora são imagens exclusivas que nós tivemos acesso há pouco, Renato, junto com as investigações. O caso, inclusive, está gerando muita revolta nos familiares do Caíque, porque o pai dele, nesse momento, Renato, foi acordado por volta das 4 da manhã, segundo ele deu entrevista à imprensa local, e disse o seguinte: fui acordado às 4 da manhã com notícias na TV, sabendo da morte do meu filho pela imprensa, porque a polícia até o presente momento não me chamou, não fui ouvido, e eu tô sabendo o que está acontecendo com meu filho. As informações nesse momento é que o motorista da Porsche, ele passou pelo exame de corpo de delito, passou pelo exame do bafômetro, não foi divulgado o resultado, e ele seria filho de um dono de um restaurante muito conhecido aqui em São Paulo. E por isso teria ali, foi de uma certa forma, não teve o rosto divulgado, entrou por uma porta diferenciada da delegacia. Nesse momento, o caso sai do 11º DP da região de Santo Amaro, vai até o 48º DP da região de Interlagos, onde nesse momento, Renato, deve dar continuidade nesse caso. Olha, Padula, primeiro eu quero trazer aqui um fato muito importante. Independente da discussão que tenha sido provocada, independente de quem seja o iniciante dessa discussão em trânsito sempre leva a tragédias. Ninguém sabe quem anda armado, ninguém sabe quem é bandido, ninguém sabe as intenções de ninguém. Então, evite de todas as formas discussões em trânsito. Mesmo que você esteja correto, não discuta com ninguém no trânsito. Agora, Padula, ninguém tira a responsabilidade do motorista desse veículo Porsche, independente do teor da discussão, de responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Olha, isso é absurdo, Padula. O Brasil precisa parar com esse negócio de acidentes automobilísticos como esse, provocados de maneira proposital, serem colocados como homicídio culposo. E aí o camarada respondeu o processo em liberdade, viu, Padula? Inclusive essa é a linha da investigação nesse momento, Renato, que deve, então, esse motorista que não teve até o presente momento o nome divulgado, mas ele deve responder por homicídio doloso contra a intenção de matar pelo fato dele perseguir o motociclista. Eu quero pedir agora, Renato, se você me permite, é claro, pra gente poder assistir essa imagem do acidente, mas claro, com áudio, pra gente entender a velocidade que esse motorista estava. Ao tempo que a produção prepara essa imagem, Padula, eu também quero chamar a atenção. Ó, tá aí, a imagem tá na tela, coloca na tela. Ô, Padula, isso é um maluco, Padula, isso é um psicopata. Ele não deveria sequer ter carteira de habilitação, viu, Padula? Essas informações ainda serão apuradas, viu, Renato? Inclusive, se a informação
A gente deve receber nas próximas horas se ele havia ingerido bebida alcoólica ou não. Fato é, junto com esse motorista estava uma mulher, que a gente não sabe se é namorada, se era acompanhante desse motorista de luxo, do carro de luxo, mas estava com ele, ambos saíram bem desse acidente, né, Renato? Não tiveram ferimentos graves. O motociclista chegou a ser socorrido no hospital, mas lamentavelmente faleceu. Ele deixa inclusive uma criança de 2 anos, segundo as informações iniciais. E o pai dele, Alex, informou que ele estava voltando da casa da irmã, né? Ele que por volta da 1 da manhã estava voltando da casa da irmã quando aconteceu esse acidente, Renato. Olha, Padula, mais uma vez eu quero reiterar aqui a nossa cobrança à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Tem muita gente que no popular, e a gente precisa ouvir o povo, viu, Padula? Às vezes o povo faz julgamento errado, julgamento precipitado, mas a gente precisa ouvir o anseio do povo. Nós precisamos. Os gestores, os representantes da segurança pública representam a população. No Brasil existe uma lei de abuso de autoridade votada no nosso Congresso Nacional que infelizmente proíbe, veja só, que a polícia, um delegado de polícia, por exemplo, apresente à imprensa a foto deste criminoso. Mas a gente sabe que no país, Padula, que a gente vive, quando é um pobre dirigindo, a imagem aparece rápido. Quando é um rico, não aparece. Tá errado, Padula. Tá errado, Padula. Sempre esteve, Renato. Porque a gente não tem a imagem, a gente sabe que ele seria filho de um empresário do ramo de restaurante, muito conhecido aqui em São Paulo. O fato dele ter alguns privilégios já foram evidenciados não só por parte da imprensa, mas também pelo próprio parente, pelo próprio pai da vítima, que está muito indignado, porque ele diz o seguinte: eu estou aqui desde as 4 da manhã, me acordaram através da imprensa dizendo que tinha um acidente, que possivelmente poderia ser meu filho. Cheguei na delegacia, o delegado sequer me ouviu, o delegado sequer teve a decência de poder me chamar na sala e informar o que estava acontecendo. O que eu sei é o que a imprensa está divulgando. Então eu imagino nesse momento a dor do pai, de saber que o filho estava bem, de saber que o filho estava na casa da outra filha dele e que morreu, e ficou sabendo através da imprensa que o filho teria morrido de forma brutal, como a gente assistiu aí por essas imagens, Renato. Olha, Padula, em um país sério, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também, tá? E a gente precisa, enquanto imprensa, cobrar isso das nossas autoridades. É o nosso papel. De maneira respeitosa, de maneira construtiva, é a nossa função social e a gente não pode abrir mão disso. Você vai